Hello everybody, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos aqui mais um Inconformados Pod, o podcast que tem trazido pessoas fora da curva e fora da forma. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é polêmico, porque eu o acompanho nas redes sociais, ele responde perguntas e apanha bastante, né? E hoje nós vamos aqui cutucar e vamos procurar saber tudo dele. Ele é teólogo pela Faculdade Batista de São Paulo, tem MBA de Inteligência e Gestão, e ele é presidente da organização IR, coach e vice-presidente da Igreja Restauração. Bom, no YouTube, o seu podcast chamado Godcast, começou há muito pouco tempo, já está bombando de inscritos, já passou de 24 mil inscritos. Seu Instagram também já passou de 75 mil seguidores. E o TikTok é a grande revelação, já está passando aí de 190 mil seguidores. O nome do meu amigo é o Rodrigo Santinelli. Você tá bom, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E vamos lá para o que precisar responder, conversar. O Rodrigo é um amigo já de algum tempo, a gente tem caminhado ao longo do tempo e eu acompanho de vez em quando, eu dou meus pitacos lá, eu respondo ele. Rodrigo, uma pergunta clichê que a gente sempre faz no nosso podcast, nosso Inconformados Pod: o que te faz inconformado, o que te deixa inconformado nesse mundo? Na verdade, o que mais, me deixa inconformado é a religiosidade. O pecado é natural, porque quando você olha o pecado nesse mundo, ele já faz parte desse mundo, ele combina. O pecado jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. O pecado combina com o mundo. Você olha e fala, tá no lugar. A religiosidade, ela é uma herança que nós estamos carregando de tempos em tempos. E ela afasta completamente uma pessoa, um ser, do que realmente é o verdadeiro evangelho. Então isso me deixa inconformado. Você é um cara de Deus. Nós estivemos aí junto uma semana atrás, e quando você saiu, tinha aqui, eu estava recebendo a visita de uns gringos, de uns americanos, né? Eu falar gringo, parece que estou falando de uns americanos. E veio uma equipe para orar aqui. E quando você saiu, eles te conheciam. Nós conhecemos ele, nós seguimos ele e tal. Como que é hoje você, tá sendo aí o seu nome, seus vídeos soprados aos quatro ventos? Como que você lida com essa questão das pessoas te conhecerem? Isso é novo. Eu vou falar da fama, né? Em outras palavras, querendo ou não, é a fama. Quem sopra o nome no vento é o Senhor, né? Sim, a questão do alcance, né? As pessoas muitas vezes confundem essa questão do alcance com a fama, com a soberba, que não tem uma coisa a ver com a outra, né? Realmente isso é muito novo para mim. Isso começou a acontecer a partir de janeiro. Na verdade, dezembro do ano passado, quando eu postei um vídeo sobre o Popit. É um vídeo que eu fiz, a minha esposa mandou um vídeo pra mim no Instagram. Ela falou, olha amor, falaram que o Popit é do diabo. Eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, não tem nada a ver, né? Desculpa, eu sou o Popit, né? O Popit, certo. Eu peguei a mania de falar Popit por causa das crianças lá em casa. É o Popit. Aquilo ali o cara pegou, é do diabo e tal. E ele colocou a significância toda na cor. E eu falei, poxa, não tem muito a ver esse vídeo, não tem embasamento, né, pra isso. Eu falei, vou gravar um vídeo, amor. Ela falou, grava que vai ser legal. Sem pretensão nenhuma, mesmo assim. Explodiu. Eu gravei, falei, vou gravar. E aí eu comecei, barbudo, né, bigode e tal, e aí fui na frente da câmera, parecia um maníaco, né, um cara louco, né. Peguei assim, falei, o Popit é do diabo. O radical, né. E quando eu falei a frase, o Popit do diabo, eu usei a ironia. A ideia era usar a ironia para construir meu discurso depois. Na verdade foi um gatilho, né? Então, mas eu mal sabia que esse gatilho, as pessoas iam assistir o Popit é do diabo e iam sair do vídeo e iam comentar. E aí as pessoas foram comentar, aqui do diabo nada, tal, não sei o que lá. Aí vinha uma pessoa embaixo.
assiste o vídeo inteiro. E isso foi fazendo views atrás de views dentro do TikTok. Então esse vídeo eu só postei no TikTok. E qual foi o alcance? Então, e aí quando eu postei, deu acho que 4 ou 5 mil views e ficou estacionado. Aí eu fui pra igreja à noite, num domingo. Aí fiz o culto, né? Que eu tenho o culto às 18. Aí preguei no culto, terminei o culto. Eu sou regrado com horário, 10 para as 8 eu tava terminando o culto. Quando eu saí do culto, uma pessoa do louvor me chamou e falou: seu vídeo estourou lá, hein? Eu falei: estourou qual vídeo? Ele falou: do Poppet. Eu falei: deixa eu ver. Na hora que eu olhei, tava com 500 mil views. No. Em um dia? Em um dia. Eu postei no sábado, no domingo tava com 500 mil views. Aí eu falei: nossa, e eu já olhei, pô, 3 mil seguidores. Eu ganhei naquela hora. Eu tinha chego até 34 mil lá no TikTok, com muito trabalho, muito esforço. Mas agora, tipo, deu um up muito absurdo. Quantos mil seguidores você tinha? Eu tava com 34 quando eu postei. Mas porque eu tinha conseguido viralizar uns outros 2 vídeos. Mas não nessa proporção. Era vídeo de 250, 300 mil seguidores. Aí, 300 mil views. Esse foi para 500 mil. Mas o nível de comentário era absurdo. Porque tinha mais de 1.000 comentários, 1.500 comentários. E assim, cada comentário tinha milhares de likes também. No outro dia, o vídeo pegou 1,5 milhão. Aí até na quarta-feira foi 3 milhões. Aí 5 milhões e dali eu passei para 70 mil seguidores. Caramba, então... Foram 30 mil seguidores. Um vídeo bem feito, você ganhou aí 40 mil seguidores. E assim, a estrutura de conteúdo, ela era desafiadora, mas o vídeo eu gravei com a câmera frontal do celular. Como é você ser um influenciador digital hoje? Hoje eu vejo que as pessoas perguntam muita coisa para você, querem saber sua opinião, então você alcançou credibilidade, autoridade naquilo que você fala. Como que isso funciona? Um pastor jovem com uma aparência diferente, né? Aliás, o seu bigode é sua grande marca. Como que é isso para você se tornar um influenciador digital? E quando eu decidi, falei, eu vou realmente colocar minhas forças nas redes sociais, foi há 1 ano e meio. Mas eu decidi mesmo defender com toda a força aquilo que eu acredito e tenho estudado continuamente a partir de janeiro desse ano. Porque antes eu postava mensagens de esperança, de fé, de motivação, de evangelho também, mas de uma forma super sucinta. A partir de janeiro eu falei, vou começar a responder as perguntas e seja o que Deus quiser. E você põe ironia, você põe força. Tem muitas, muitos sentimentos, muitos estilos, né, vocais, até oratória, que é colocado ali para despertar a reação de pessoas que estão ali assistindo, mas não só com o objetivo de fazer com que o vídeo alcance 20, 30 mil ou 100 mil pessoas. A ideia ali é a pessoa despertar a força de, peraí, eu preciso questionar isso, eu não concordo. Tanto é que todo vídeo que eu posto de resposta a perguntas, eu sempre escrevo na descrição, concorda? E coloco um ponto de interrogação. O problema não é pensar diferente. Teologia é escrito a lápis com reticências. Isso aí. Tem que estudar. Estamos aqui também com o nosso grande Luan, nosso jornalista Luan. Jornalista Luan, baseado nessa questão aí, eu sei que tem perguntas, e uma das perguntas que tem aí é sobre o que ele acabou de falar, que ele resolveu defender o evangelho, né? E me parece que tem uma pergunta aí que está falando sobre como que ele parou com os dons. Lê para nós aí. Olá pessoal, tudo bem? Pastor, você parou de fazer revelações. O que você acha sobre revelações? Você acha que você tem enterrado aí os seus dons quando você parou de fazer revelações? É verdade ou não? Ótima pergunta. E é uma pergunta que eu respondi num vídeo, né? Essas semanas aí. E gerou uma... A parábola dos talentos, ela não está falando sobre dons, a não ser se você concorda com Calvino. Porque ele pensava dessa maneira, que os talentos eram dons espirituais. O texto não deixa muito claro isso porque é uma sequência de parábolas. E essa sequência de parábolas está falando sobre a prudência com a riqueza do seu senhor, né? E tem talento é o quê? Dinheiro? Então, talento é uma unidade de medida que tem a ver realmente com dinheiro.
Tem Por a ver. exemplo, eu toco São 6 mil denários. Eu toco saxofone e eu parei de tocar. Já faz um tempinho. Eu enterrei o meu talento? Então, a palavra, essa questão da correlação com a sua prática, ou a sua expertise. Eu não gosto que eu falo expertise porque eu fico parecendo velho, mas eu gosto dessa palavra. A sua expertise de tocar saxofone, né? Ligado a talento, está realmente ligado a esta parábola. Mas não que a parábola tinha a ver com isso, porque na época não tinha essa conotação. Talento era uma unidade de medida, se eu não me engano, 36 quilos era essa unidade de medida significava, mas a correlação é 6 mil denários. Um denário, um dia de trabalho. Era um bom valor. E o Senhor confiou 10 a um, 5 a outro e 1 a outro. Só que esses outros não eram pessoas comuns, não eram funcionários, né? Eram escravos. Ele chegou e chamou escravos, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma dignidade para cuidar daqueles talentos. E ele entregou a esses escravos talentos e falou, tá aí com vocês. A questão não é quanto se fez de cada talento. A parábola ela é bem prática. Trouxeram o dobro. Mas ele poderia ter trazido 30 vezes mais, ou uma vez mais, ou ter colocado lá, não entreguei menos porque eu não consegui cuidar. Né? Pelo menos você tentou. A esposa mandando recado aqui, ó. O problema foi não ter multiplicado. Ter enterrado. O problema é ter enterrado. Ele falou, por que você não perdeu o talento tentando multiplicar? Tentando espalhar. E quando a gente fala do talento, até eu tô com os vídeos todos gravados e não editei ainda. Eu vou postar sobre talento, porque o vídeo do Parar com Dom envolveu essa parábola dos talentos. Chega o homem com 10, trouxe 20. Servo bom e fiel. Ou seja, não é pelo tanto que ele trouxe, mas pelo que ele fez. E por que você parou? Não, tá. E o porquê? Aqui, a questão do talento, né? O talento é a riqueza do Senhor entregue aos escravos. Escravos somos nós. A riqueza do Senhor é Jesus Cristo, que foi entregue por nós, morreu na cruz, deu sua própria vida, que é a maior riqueza que nós podemos ter. Isso nos torna mais do que vitoriosos. Quando você enterra o seu talento, você não é por medo do seu Senhor, que é exatamente o que ele pontua, você não conhece a Deus, por medo do Senhor, você enterra o talento para salvar sua própria vida. Então você não passa o evangelho para frente, poxa, mas o que vão pensar de mim? O que vão falar da minha pessoa? Eu vou falar para minha família, mas depois eles vão me cortar das festas. Eu vou falar para os meus amigos da faculdade, daí eles vão me cortar dos grupos. Ou seja, eu vou renunciar às coisas do mundo para poder viver o evangelho. Eu acho melhor não, porque senão eu vou ser cortado dos grupos. Você está enterrando seu talento, que é a riqueza do evangelho em você. A ideia é multiplique, semeie, como o modelo de Jesus de semear, lance a semente do evangelho. Algumas caem na terra fértil, outras caem no espinheiro, outras caem no solo árido, algumas se perdem, mas uma frutifica. Rodrigo, você foi um cara corajoso, porque você assumiu que você tinha uma prática que não era errada, era uma prática de Deus, você entregava segundo o que o Espírito Santo lhe concedia, e isso, querendo ou não, traz gente querendo uma profecia ou querendo uma revelação, traz pessoas interessadas. Quem não gosta de saber do futuro ou ter um encontro com Deus, a ele revelar o seu passado e falar, é um sentimento de amor muito grande que a gente tem com Deus. E por que você então parou? Então, eu não enterrei o talento, eu já expliquei sobre o talento. E por que eu parei? Eu comecei a perceber, chegava numa igreja, tinha revelação, a igreja lotava. Era natural, a igreja ia lotando, chegou igrejas, eu até postei algumas fotos no History. Igrejas assim, lotadas na rua, gente na rua, tal, porque queria aquele movimento de revelação. E tem gente que fala, revelação é mentira, revelação é pesquisa. Existe, com certeza deve existir. Com certeza existiu falcatrua, né? Mas era real. Se você tá no púlpito, você olhar uma pessoa e saber exatamente o que ia acontecer. E era impressionante, porque você ia lá, entregava a revelação, e era exatamente o que ela ia viver daqui a pouco. Ela viveu, ou ela já acabou de viver. De pegar uma pessoa, tava até em Minas Gerais, aí eu tava lá com o assessor, e ele levou, você vai pregar nessa igreja. Eu nem sabia.
Aí peguei e comecei a pregar. Peguei uma mulher que estava lá na frente assim, levei ela lá atrás, estava no marido sentado num outro banco e era realmente o marido dela. E eu vi isso, eu não sei te explicar como, mas era claro isso pra mim naquele momento. Uma outra moça que precisava engravidar, fui lá, dei a revelação, falei, você vai engravidar? No outro ano ela veio na igreja até, na minha igreja lá, pra apresentar o nenê. Falou, engravidei. Poxa, legal, são coisas incríveis. E ela não podia engravidar pela medicina. E por que eu parei? Eu comecei a perceber que o foco primordial das pessoas comparecerem aos cultos era você. Era receber a revelação. E era você, queria, não era Jesus, né? Ela já ficava naquele momento ansiosa de revelação, agora vai vir, tal. E quando ela não era revelada, surgia aquele sentimento de frustração. O objetivo do culto, central do culto, é anunciar o evangelho e cultuar a Deus. O culto não é para mim, o culto é para Deus. Então, o motivo principal do culto, que é falar sobre a mensagem da cruz, do evangelho e da salvação, tinha se perdido. Porque eu chegava na igreja, e é real isso, os pastores chegavam e falavam assim, prega menos hoje e taca a revelação nesse povo. Aí você falou, não nasci para ser... para encher a igreja por meio da superstição das pessoas, né? Não vou generalizar, tá? Existem pastores incríveis, amigos, e pastores pentecostais, tradicionais, pentecostais históricos, de todo ou qualquer pensamento teológico, de posição. Existem pessoas maravilhosas e ruins em todos os lugares. Mas tinha lugar que você chegava que só tinha 2 pedidos. Primeiro, taca a revelação, porque a igreja lota. E segundo, dá uma intenção forte na oferta. Era esses os 2 pedidos. Aí tava querendo usar o dom para ganhar dinheiro. Não, e começou até assim. O último culto do Rodrigo aqui vai ser um culto só de revelação. E de prosperidade. É revelação e depois na hora da oferta. Aí você se sentiu usado. Eu fazia parte do movimento. Eu era aquilo, esse que é o problema. Mas quando houve essa ruptura, você não se sentiu um prostituto cultual? Mas com certeza. Com certeza. Eu senti que eu não tinha valor algum, eu era inválido, eu era um mensageiro profano, se for falar a realidade. Só que meus olhos estavam fechados. Por isso que hoje, quando vem alguém e me chama de herege, me critica lá nas redes sociais, eu compreendo. Porque até cair as escamas dos olhos é muito difícil, demora. O meu processo para isso foi violento. O meu processo para isso doeu, esmagou. Para eu sair lá do outro lado e começar... Mas eu tenho certeza que a sua concepção com Deus melhorou muito, né? Eu não tenho nem como falar. Eu não vou falar nomes aqui, mas tem uma pessoa que eu admiro, né? Porque eu acho que os dons, a ação do Espírito Santo é admirável, né? E essa é a excelência do poder de Deus, né? Nós somos vasos de barro e a glória dele sobre nós. Eu vim pensando nisso. Esse pregador, ele tem esse dom, mas Deus dá coisas assim, até o que a pessoa colocou dentro da bolsa. O que ela trouxe dentro da bolsa, um laudo do médico, alguma coisa assim. E ele sumiu, ficou 7 meses desaparecido, só que ele tinha sido preso. E ele foi preso por causa de drogas, né? Ele numa falha dele, numa queda que ele teve, ele acabou usando drogas, tinha quantidade de drogas com ele e ele ficou um determinado momento preso. E ele saiu da cadeia e ele voltou, né? Ele era de uma origem de uma igreja ultra tradicional, aquelas igrejas que não pode se depilar, não pode tingir o cabelo, não pode... E era um cara assim, que eu tinha um carinho, uma admiração muito grande. Eu cheguei a conversar com ele, porque realmente eu via Deus usando ele. Até o que tinha no meio da Bíblia, né? Você tem pegue a sua Bíblia, você tem uma foto dentro da Bíblia, quer dizer, não é a revelação de Orkut. Antigamente tinha os profetas de Orkut, e hoje existe os profetas de Facebook. Não era uma profecia, mas era do Espírito mesmo. Agora, você tem mais experiência do que eu nessa área.
como que é? Por que que o cara não tem caráter e continua usando o dom? Pode isso? Me explica. Você que é o Olha, você é aqui universitário, eu quero aprender com você. Eu vou falar que o dom ele independe da vida da pessoa. Eu posso dizer isso por experiência própria. É irrevogável. Eu não tinha uma conduta ímpia. Minha conduta era aceitável diante de Deus, era uma conduta de santidade. Isso não era o meu problema, né? O problema era outro. É a construção teológica que eu tinha, que era deformada. E essa construção teológica deformada produzia em mim um caráter que era mais próximo do caráter egoísta do que do caráter do evangelho. Que sinceridade, hein, gente? É o que ele tá falando aqui. Eu gostaria que tivesse mais pastores iguais a ele. Isso acaba também me inspirando, né? Sabe, eu vou te falar isso. Eu fico emocionado porque até o pessoal falou que eu só prego chorando ontem, né? Começou com essa onda de eu só prego. Eu não choro de é emoção mesmo, porque a obra da cruz me emociona. As nossas esposas são sinalizadores. É um sinalizador que acende. Ela acende na hora, ó, você tá indo, passou do limite. E a minha esposa sempre produzia em mim essa coisa de olhar e falar, amor, cuidado com isso. Faltou mensagem da cruz aqui. Faltou evangelho, faltou ressurreição. E eu não ligava porque eu tava, eu não sei a palavra, mas embriagado pelo movimento da honra, movimento do título, movimento dos dons. Os dons que deveriam te tornar servo, acabam te exaltando. Eles te tornam pessoas especiais dentro da comunidade. Então, o dom... eu tenho muitos dons, então você tem que ser o maior servo. Enquanto na nossa cultura, hoje em dia, dentro das igrejas, quem tem o dom é X-Men. É especial. Quem tem o dom é tratado como... Nossa, ele tem o dom da revelação. E na igreja primitiva, quem era mais especial era aquele que mais sofria, né? É o sofrimento. Os bem-aventurados, quem tem cheio de dons, o João foi o único discípulo de Jesus que não foi que não morreu martirizado, mas ele foi martirizado a vida inteira. Foi parar numa ilha, a ilha de Patmos, foi colocado num tambor de óleo fervendo, não morreu. Deus deu a revelação dos últimos dias para ele, e o final da vida mudou-se o imperador, ele voltou para a igreja, né? Imagina, vamos ouvir a mensagem do irmão João, e todo mundo, cadê a igreja lotada? O João, aquele que reclinou a sua cabeça no ombro de Jesus, o cara carregava histórias e mais histórias, e a grande mensagem de João, ele batia no púlpito e falava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meu Deus, hein? Deus abençoe a igreja. Ele virava as costas e ia embora. Quer dizer, olha a pregação de João, que é uma pregação mais linda e mais abençoada do que essa. É ótimo. É exatamente isso. Quem dera João tivesse morrido na cruz, crucificado. Seria fácil do que passar o cativeiro psicológico que causaram nele. Quer dizer que nunca mais eu vou dar revelação? Não é isso. Deus usa da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu acredito que num culto... Eu ia em algumas igrejas que eram ultra pentecostais. Então era corinho de fogo no início, todo mundo rodando e tal. Deus não fala ali naquela igreja. Eu não tenho como dizer isso. Ele fala. Ele trabalha, porque ele não está limitado à minha cultura e ao meu entendimento. Ele fala da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser. Até se você quiser eu posso contar, porque eu já fui a mula de balão na minha história. É verdade. É louco, eu entendi isso esses dias. Falei, poxa, senhor, o senhor me usou como mula, né? Mas graças a Deus ele me usou. Deus pode fazer da maneira que ele quiser, através de quem ele quiser. A pessoa tá com uma conduta errada, com práticas profanas, longe do evangelho, ele não sabe nem o que é evangelho, traindo a esposa, cheio de orgulho, mas ele pode ser usado para falar com alguém. Sem dúvida. Porque de quem que é o mérito? É do semeador ou da semente? Semeador.
O mérito é da semente, né? É? É, porque se um bêbado jogar, a semente vai nascer, né? Interessante. Pensando, não olhei por esse prisma. O mérito, o que faz o rebuliço, o que faz a transformação é a semente, é a palavra. É o Espírito que vivifica a palavra. Então, eu vi não sei se você lembra do Jesse Valadão. Não. O Jesse Valadão, ele era conhecido como Cafajeste. Ele foi um ator brasileiro muito conhecido, fazia novelas. E ele era um cara mulherengo, teve várias mulheres, né? Só que ele se converteu no final da vida dele. E inclusive ele foi na nossa igreja. E quem falou para ele de Jesus foi uma ex-mulher dele. Uma ex-mulher dele ligou para ele e falou: Jé, você precisa... Quando tocou o telefone, ele falou assim: pô, a vida, ela querer cobrar pensão, né? Ele pagava um monte de pensão, ele era mulherengo, tinha filhos espalhados para todo lugar. Aí ele falou: Jéssica, eu tô te ligando porque pra você ligar pra essa pastora aqui, ela vai fazer uma reunião, você precisa estar nessa pastora aqui e tal. E ele falou: tá bom. Jéssica, eu tô falando pra você, tem que estar. Aí ela disse que a mulher ligou mais 2 vezes pra ele e tal, e ele foi. E quando ele foi, a palavra entrou no coração e a mulher dele, que falou pra ele, não se converteu. Continuou a sua prática do erro, ou seja, a semente do evangelho, ela lançou no coração dele, sem ela estar convertida, né? Então eu falo que um branco, um negro, um asiático, uma criança, um idoso, um homem pobre, um homem rico, se ele jogar semente, um drogado, um alcoólatra, se ele jogar a semente vai nascer, não é por mérito de quem carrega ela. Pelo contrário, eu acho que se eu carregar a preciosa semente, é claro que eu vou ser honrado por ela. O meu nível, olha, o pregador, o padre, o pastor, ele está carregando aqui as sagradas escrituras. Rodrigo, fala para mim aqui, qual foi a maior realização, sua maior conquista? Maior conquista, minha família, sem dúvida, né? Na verdade, eu sempre priorizei muito minha família, sempre. Por mais que a tentativa neste movimento neopentecostal é priorizar a igreja. Qual o seu maior medo? Meu maior medo? Hoje eu não tenho mais medo de nada, mas não lembro, eu acho que abelha. Eu tenho medo de inseto, eu sou alérgico a minha filha também, né? Hoje eu não tenho medo. Não tenho medo. Não sei, eu não tenho medo nem da morte. Depois que você não tem medo de não entrar no céu? Não, isso eu não tenho medo. Ontem eu falei sobre santificação, né? O pessoal perguntou: eu preciso me santificar para entrar para o céu? E eu falei sobre a salvação, pela graça, por intermédio da fé. Isso é dom de Deus. A palavra dom é doro, né? No grego, que é presente, né? Ou seja, não há mérito nenhum nosso. Eu falei, a santificação é o fruto da salvação em nós. É o contrário, né? Mas eu não tenho medo. Qual foi sua maior decepção? Maior decepção? Eu acho que a maior decepção que eu tive foi comigo mesmo. Você mesmo. Quando você não respondeu na hora o que você deveria responder. Em alguma ação, em algum momento. Eu acho que quando eu olhei, que eu já estava dentro religioso, eu matei muitos amigos por causa da religiosidade, no sentido figurado, pelo amor de Deus, né? Senão você vai sair daqui preso. Porque um amigo errava, eu muitas vezes abandonei para salvar a religião. Hoje você faria diferente. Totalmente. Mas totalmente. Não tem nem... Não consigo... Não passa nem na minha mente. Quantas oportunidades você dá para uma pessoa? Quantas vezes você luta por ela? Quantas vezes? Hoje? Quantas forem necessárias. Hoje, quantas vezes forem necessárias. Você acredita no ser humano? Eu olho para trás até hoje. Pela fé você acredita no ser humano? Você acredita que Deus pode mudar toda e qualquer pessoa ou situação? Toda e qualquer pessoa. E o que me embasa isso é o ladrão na cruz que
A oportunidade dele foi pequena, mínima, mas suficiente. Tá vendo? Essa aqui é uma igreja que você pode ir, porque o pastor aqui tá arrebentando na palavra. Não, e falando essa questão de abandonar, né, quem eu amei muito, pessoas que andaram do meu lado. E eu quis salvar meu ministério, eu quis salvar a religião, eu quis salvar minha própria pele, não perder as honras que eu tinha. E aí eu me afastei de amigos e cobrei deles algo que eu não deveria. Eu estava em cima. E ele estava aqui, porque ele caiu. E eu não quis descer ao nível dele, não quis ser evangelho. E isso é a questão de Pedro, né? Lembra? Tu me amas, né? Eu até preguei sobre isso esses dias. Jesus pergunta 2 vezes, né, para Pedro ágape, que é o amor sublime, né? E Pedro responde, filéu. Ou seja, eu te amo como amigo. Eu não tenho como te amar mais do que isso, eu não sou capaz. E na última, Jesus desce ao nível de Pedro. Aí ele diz, tu me ama, filéu. Ou seja, ele entendeu, Jesus desce ao nível. É evangelho. E eu deveria ter sido ombro, mão, colo, palavra. Em outras palavras, Jesus, por exemplo, ele é Pedro, eu sou Jesus. Jesus falou assim, você me ágape, você me ama com amor de família, de pai, de filho. E ele falou assim, eu te filéu. Ou seja, eu te amo com um amor de amigo. Aí Jesus fala a segunda vez, você me ágape, você me ama com amor de família. Ele falou, eu te filéu. Eu te amo como porque ele estava constrangido pela traição, né? E aí Jesus desce ao nível dele e fala, Pedro, você me filéu, você me ama como um amor de amigo? E aí ele respondeu, tu sabes que eu filéu, é o que eu tenho. Tu sabes, então Jesus ele desce no nível de Pedro. Tu sabes tudo, eu não sei, assim, eu sou isso. E Jesus aí apacenta minhas ovelhas, ou seja, eu acredito. Se é isso que você tem para oferecer, eu acredito em você. E eu acho qual que é a lição aí desse texto é que a gente tem que saber o nível da pessoa e aceitar o nível do amor que ela tem, o nível até mesmo de experiência que ela tem com Deus, né? O Pedro estava no pior estágio da vida. Porque o pecado dele foi igual ao de Judas, não foi? É o mesmo. O Judas negou por 30 moedas. Só que Judas, embora ele era o tesoureiro, ele cuidava das finanças de Jesus, mas Pedro, ele era o líder. Ele era o cara que puxava os 12, né? Então, na ausência de Jesus, era Pedro que comandava, os discípulos que mais aparecem em cena é Pedro e João. Pedro, Tiago e João. Que era o círculo íntimo. Judas não estava nesse círculo íntimo, né? Você está falando sobre os dons, né? Eu me lembro que quando eu recebi um dom de Deus, nós estávamos numa roda de oração de homens, né? E eu virei para uma pessoa e falei assim, você está com problema de pulmonar, né? Você está com um problema no nariz pulmonar. E eu comecei a falar para ele, e eu falei exatamente o que ele tinha. E aí eu falei assim, inclusive está com o remédio aí, né? Ele enfiou a mão no bolso, pegou e me mostrou assim o remédio e falou, como que você sabe? Né? Eu falei, eu não sei nada, mas o Espírito de Deus sabe, ele quer te curar hoje. Eu orei por ele e foi curado. Mas usou o dom, né? Usou o dom, né? Não quer dizer que nunca mais eu vou revelar, né? Sim. Mas não é mais a prioridade de um culto. Sim. A prioridade é a palavra. A palavra. E a Bíblia fala que os sinais seguem aqueles que crerem. Então, os sinais vão acontecer a partir do momento que as pessoas crerem. Crerem como? Ouvindo a palavra. Então, a palavra vem antes dos sinais, né? Perfeito. Isso aí, maravilha. Eu tenho aqui a pergunta, Luan. Vamos ao grande Luan, o nosso jornalista Luan. Essa aqui é um pouco polêmica, vamos ver, hein? Pastor, existe cobertura espiritual? Existe cobertura espiritual? Existe. Em inglês é umbrella, né? Guarda-chuva. Guarda-chuva, né? Eu trato as questões tanto dos títulos, né? Pastor, apóstolo, bispo. Algumas pessoas são categóricas. Não existe apóstolo nos dias de hoje, né?
As funções são muito, mas extremamente humanas. Extremamente. As pessoas precisam desse reconhecimento. Ele é um pastor, ele é um bispo, ele é um apóstolo. Isso é necessário entre os homens, né? Da mesma forma como o nome, né, o título, cobertura espiritual, ele ganhou muito ênfase no nosso tempo e ao mesmo tempo tem ganhado agora um ênfase negativo. Eu acredito que nós precisamos andar um com os outros e existem pessoas que estão mais preparadas. Quando a gente fala sobre cobertura espiritual, a gente está falando do pastoreio. É isso que nós estamos falando. E não pastoreio por título. Porque o que nos torna um pastor não é a unção que a gente recebe na cabeça. É o nosso preparo, a posição. Porque você é pastor. É o trabalho, né? Você é pastor muito antes de ser consagrado. Consagração ali é pro pessoal ver na igreja. Que legal, agora foi consagrado. Poxa, bacana. Eu, por exemplo, eu não faço. O meu pai faz. Unção lá, ungir os pastores. Eu não faço, sou uma pessoa mais tranquila quanto a isso. E não tenho problema nenhum com quem faz. E até uma questão das perguntas, eu recebo sempre essa pergunta. Como é que você lidar então com seu pai que é apóstolo? Depois eu respondo essa. Esse é um outro problema. Sabe, não, mas essa questão da cobertura espiritual, essa denominação, já hoje já se encara pejorativa. Todo mundo que pergunta isso, já pergunta porque acredita que esse ponto da cobertura espiritual é algo pejorativo. Quem está vivendo isso nem muitas vezes entende isso de fato. O que nós estamos falando aqui é um pastoreio por nível de autoridade. Né? Você não acha que o pessoal fala muito de cobertura para amarrar e subjugar as pessoas que estão abaixo, dizendo assim, vocês estão debaixo aqui de mim, assim, assado, é julgo, que as pessoas gostam de colocar? Esse ponto, né? Porque assim, a Bíblia fala que o óleo ele é derramado sobre a cabeça. E o óleo, quando foi derramado na cabeça, ele vai para onde? Ele vai descer. Quando você vai tomar banho, qual é o primeiro lugar que você enxuga? É a cabeça. Porque senão, se enxugar todo o corpo, a cabeça molhada vai molhar o corpo inteiro. Então é óbvio que se tiver um líder principal da igreja fazendo besteira, vai trazer besteira, vai trazer pecado para a igreja. Né? O pastor presidente, ele é adúltero, vão começar a adulterar porque ele é o exemplo. Né? Então, eu não falo assim de cobertura, mas eu falo de exemplo hierárquico, que toda empresa... Exatamente. Toda empresa tem a naturalidade o organograma da empresa. Né? Não, é a naturalidade da questão. É a naturalidade. Poxa, é a questão de você olhar, por exemplo, falar, ele é minha cobertura espiritual, ele é meu pastor, ele é o meu líder, eu tô com ele. Por quê? Porque ele tem um conhecimento das escrituras que vai agregar em mim, porque ele tem uma vida de santificação, porque ele é um pastor de uma conduta cristã verdadeira, porque ele prega o amor mútuo. Né? Porque quando eu tô então com eu vou ele, fazer uma pergunta para você com segundas intenções. Tá bom, vai. Vou fazer uma pergunta, mas não a segunda intenção tem a ver com você, mas tem a ver com o que eu passei, né? Participar de uma igreja onde o líder principal prega heresia, mas heresias que, por exemplo, fala que Jesus no céu era um anjo e lá ele chamava Gabriel lá no céu, né? Meu Deus, hein? Aí ele chega na terra e fala assim para Maria, você vai ser cheia do Espírito Santo e você vai conceder um bebê de mim. Do anjo, né? Eu serei seu filho, né? E aí você começa já a entrar no imaginário, coisas que ele não disse, mas já começa os memes, né? O anjo Gabriel é o mesmo ontem, o anjo Gabriel é o mesmo hoje, o anjo Gabriel é o mesmo eternamente. Aí começa os memes. O anjo Gabriel salva, o anjo Gabriel cura, o anjo Gabriel batiza com o Espírito Santo. Para por aí que vai ficar perigoso. O anjo voltará. Quer dizer, o que você me fala de um você está debaixo de aí as pessoas falam assim, não, o que ele faz lá, problema dele, dentro da minha igreja sou eu que comando. Como que você vê essa questão aí? Isso contamina a igreja? A questão não é uma experiência espiritual, é o ensinamento. A questão não é passou para mim espiritualmente. Não, se ele é aquilo, ele produz aquilo, ele prega aquilo. Se ele é
por exemplo, isso é heresia que foi anátema. pregado. Quem mudar a palavra de Deus, a Bíblia fala anátema. que é maldito. E mesmo que vier um anjo que pregar outro evangelho, não dá ouvido. E se a gente voltar falando outro evangelho... E a Bíblia não fala dá que nós, né? há necessidade que haja heresias no nosso meio para que os santos se manifestem. né? Sim. Agora, eu digo sempre, né? Existem denominações que são demonizações, né? Que são estruturas que são gigantescas, mas que faz um desserviço ao evangelho. Tem ensinado um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Tem produzido igrejas para arrecadar riquezas e escravizado pastores. E conduzido um rebanho que muitas vezes permanece imaturo, porque são igrejas cheias, mas são grandes berçários. Nunca cresceram. Grita, a gente dá o que quer, no final eles entregam o que pode e vai embora para casa. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui, Rodrigo, que eu acho que tem um teor didático até mesmo para quem está nos assistindo. Se você tivesse que sentar numa mesa e passar uma tarde inteira com um herói da fé, você poderia escolher entre um patriarca, Abraão, Noé, Jó, Abraão, Isaac, Jacó. Você poderia escolher um profeta, Isaías, Jeremias, os profetinhas menores. Você poderia escolher um rei de Israel, um Davi, um Salomão. Você pudesse escolher os apóstolos, Pedro, Tiago, João, ou até mesmo um anjo. Vamos tirar Jesus, porque Jesus ele é a encarnação do verbo, né? Quem que você gostaria de ter um tempo nessa mesa e por quê? Sem dúvida eu escolheria o apóstolo Paulo, por causa do desdobramento teológico. Gostaria de conversar um pouco sobre essa teologia, sobre a salvação, sobre nenhuma da experiência não. Eu não queria falar com ele sobre experiência, mas gostaria de falar sobre esse desdobramento da teologia, da salvação, o papo aqui é alto nível, hein? Eu já ia para as experiências dele, falei, eu gostaria eu já ia falar para ele assim, me fala uma coisa, quando você foi apedrejado, foi tido como um morto, o João Marcos lá queria parar, você queria continuar, por que você quis continuar e depois você se arrependeu e pediu desculpa e chamou ele de volta no final da sua trajetória? Então eu ia entrar em algumas... tenho uma experiência de Paulo que essa experiência ela faz parte da minha vida. Eu acredito que não tem um dia que eu não pense nesse texto. De verdade. Todo dia eu tô lá pensando nesse texto. Esse texto vem na minha mente, que é Paulo preso em Cesareia. No Sinédrio ele é quase morto. E à noite ele está extremamente debilitado. Dá para perceber isso pelo texto, pelo caminhar do texto. Ele apanhou muito, ele está ferido, ele está preso, ele está sozinho. Ele não tem mais ninguém. Não tem ninguém das igrejas com ele ali. Ninguém mais está por ele. Ele está sozinho mesmo. Você já esteve em Cesareia? E aí... Não fui ainda em Cesareia. Coisa mais linda. Cesareia, ele tava... A prisão dele era de frente pro mar. A Cesareia... Cesareia Marítima tinha duas Cesareias. Cesareia de Filipe, que era um dos filhos de Herodes, né? E a Cesareia Marítima. Houve um terremoto e destruiu a cidade tempos depois, mas antes de Paulo ir para Roma, ali era um porto que saía da região ali da Judéia, da onde eles ficavam, saía dali e então tinha um sistema jurídico, tinha o estádio de bigas onde eles corriam. Tem um poço lá que eu filmei, que era o poço das maldições, o pessoal fazia macumba, jogava um nome naquele poço das maldições ali, é legal você ir lá ver. E ali tem um anfiteatro em Cesareia, que descobriram a única evidência de Pôncio Pilatos foi uma pedra esculpida e colocaram como sendo um assento desse anfiteatro. Porque a maneira como Pilatos conduziu, o imperador romano não gostou e fez uma queima de arquivo sobre Pilatos. Acabou com
com tudo que tinha de Pilatos, monumento, estátua, e descobriram um assento, usaram a pedra como um assento desse anfiteatro. E eu gostei de lá por quê? Porque ali foi, depois que ele sofreu tudo que sofreu, a vista, ele olhava, ele viu o mar. Que incrível. Eu não sabia. Eu fui para Israel, mas não fui até Cesareia. O que mais me marcou, né, assim, nessa passagem é quando ele tá lá preso em Cesareia, à noite. Aí diz assim, na noite seguinte, Jesus colocando-se ao lado dele, disse, Paulo, coragem. Uau! Porque assim como testemunhou aqui em Jerusalém, testemunhará também em Roma. E olha que coisa interessante. Paulo, depois ele entra para um navio, vai para Roma, né? Tem o navio naufraga, né? Meu Deus. Naufraga, iam matar todo mundo, né? Mas Deus dá uma divina revelação para ele e ele fala, não, porque assim, se eles saíssem, né? Os presos iam fugir, então a prática era matar todos os presos. E ele dá uma palavra profética para o capitão e falou assim, ninguém vai morrer. E aí todos acabam indo, destrói o barco e eles vão para uma ilha, né? Ninguém morreu, né? E, bom, enfim, quando ele chega lá em Roma depois, a Bíblia fala em 2 Timóteo que Onesíforo, né? Que tinha sido salvo num avivamento em Éfeso, e viu o que Paulo fez, e ele é comovido de pegar um barco em Cesareia e ir até Roma, e ele procurou Paulo em várias cadeias, e ele animou Paulo, né? E Paulo escreve assim, ele me animou não poucas vezes, muitas vezes, né? Aí eu falo, se Paulo precisava de ânimo... Né? Quem de nós não precisa, né? Sabe que esse texto eu penso nele todas as vezes, porque quantas vezes nós não precisamos que o Senhor parasse do nosso lado e falasse coragem, né? Você está testemunhando agora aqui nesse processo, você também vai testemunhar lá na frente quando você tiver no seu propósito. É algo incrível, né? E é lógico que o propósito, quando a gente fala isso, soa coach, mas não é. Quando a gente fala do propósito, eu estou falando do propósito central da nossa vida, que tem que ser anunciar o evangelho através da nossa história, do nosso testemunho e assim por diante. Eu estou gostando mais desse podcast aqui do que do outro que nós gravamos, viu? Esse tá mais espiritual. Vamos confessar. Tá mais espiritual. Daqui a pouco a gente vai começar aqui a desabafar. Eu vou falar para você, confessar chorei umas 2 vezes aqui. Confessar os pecados. Eu sou pecador, né? Bom, qual que é o seu dom ministerial, Rodrigo? Você... É claro que o que as redes sociais mostram não reflete qual é o seu dom, mas você respondendo pergunta me mostra que você tem um dom de mestre. Eu não sei, o único que pode afirmar é você, mas qual que é o seu dom dos 5 ministérios? Se olhar para os 5 ministérios, eu acredito que sim. Eu estou mais próximo do mestre do que do pastor. Não que não pastorei, eu amo pastorear, mas eu estou muito próximo do mestre, até por questões de ter estudado muito, paixão por estudar, sabe? Eu tenho paixão por ler, por chegar mais próximo. Até eu vou realizar no dia 29, acho que é 29 de outubro. Eu decidi ontem com a esposa, ela autorizou, que é a esposa que ela que dá a palavra pode ou final não em casa. Eu pergunto para ela porque ela tem uma, sabe ela tem uma, como é que eu posso dizer, um discernimento da sensação do momento e tal, muito melhor do que o meu. Eu sou muito empolgado, então eu prefiro dosar as coisas e a gente coloca os pés no chão. Uma conferência chamada A Reforma. Vamos tentar trazer uns convidados de nível teológico alto para a gente falar sobre a reforma protestante, que é incrível, né? Eu gosto, né? E aí eu tenho me aproximado muito dessa questão do mestre, porque tenho estudado muito sobre a reforma, estudado muito sobre a teologia, sobre os teólogos da história. O devocional que eu mais gosto é do Oswald Chambers, que é um devocional bem teológico, bem profundo. Então, tenho me aproximado muito do mestre. Eu fui nos 500 anos da reforma, né? Na viagem de 500 anos.
E foi algo assim sensacional. Foi uma das melhores viagens da minha vida. Eu fui no castelo onde Lutero ficou escondido, né? Eu visitei a casa de Lutero, o banquinho, sentei no banquinho na porta da casa onde ele sentava. Dá para visitar todos os locais? Todos os locais. A imprensa como que chamava o cara que fez a imprensa? Berg, como que é? Poxa, eu não tenho o nome de cor aqui. Deixa eu chamar os universitários aqui. A primeira imprensa que Lutero... Esqueci o nome do cara que fez Gutenberg. Muito bem. Esse aqui é o nosso... o nosso jornal. Estamos cercados de jornal. Sim. Gutenberg. O Gutenberg foi o criador da imprensa. Você sabe que para cada avivamento foi marcado por uma invenção tecnológica, né? Me conta que eu quero saber. O Lutero ele produzia, ele dava de graça o conteúdo e Gutenberg fazia as revistinhas e vendia. E aí saía vendendo por todo lugar as revistas de Gutenberg, de Lutero, né? E ele não ganhava R$1, mas a palavra era disseminada. Só que Lutero, ele era um antissemita, né? Porque ele tentou converter os judeus não se converteram. E numa das igrejas dele tem uma porquinha, você sabe que o judeu abomina porco, né? Sim. E duas crianças mamando nessa porquinha, e as crianças eram judias. Então, esse foi o lado negativo de Martinho Lutero. A reforma, por mais que nós vamos realizar a conferência, a reforma é extremamente importante quanto a conteúdo, mas você vê o trabalhar de Deus com homens que eram impuros e homens complexos e homens da sua época. Né? Calvino, ele foi prefeito de Genebra, né? Sim. E se não me falha a memória, ele matou os anabatistas por causa do batismo dele. Por causa é o que nós praticamos hoje, o rebatismo, né? E aí você está falando aí, você está criticando aí. Não, e o Lutero também, né? Os homens do passado, mas vamos trazer aqui para o tempo recente. O José de Anchieta matou 2 missionários que vieram da Europa, foram assassinados por José de Anchieta também. Então, tem coisas na história que... É a história de um Deus perfeito através de homens imperfeitos. Qual livro da Bíblia você mais gosta? Que eu mais gosto? Ultimamente, eu não tenho muitas preferências. Eu gosto bastante dos evangelhos, naturalmente, mas entre todos os evangelhos, o de João me chama muita atenção. João? O evangelho de João. Que não é o evangelho sinóptico. Né? Não é sinóptico. Tem 3 dos evangelhos que eles são meio que parecidos. É mais ou menos... Cada um fala de um olhar diferente, mas segue a mesma estrutura, que é Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele já começa totalmente diferente. É uma outra perspectiva, né? Até por causa do começo do evangelho de João, que ele faz um paralelo ao início de Gênesis, né? Começa no princípio, é o verbo... Né? E lá em Gênesis, né, nós temos também no princípio o Bereshit, que ele faz esse paralelo que é super interessante. Você vê, primeiro, o que você vê ali claramente é o intelecto de João, que está muito aflorado ali, né? Um intelecto muito alto, e o conteúdo já dá para esperar o que vem. É um conteúdo muito profundo. Muito profundo. Perguntas, Luan? Pastor, você acha que muitos pastores endeusam a oração no monte? Você acha que não tem nada de especial no monte? E por que os pastores falam tanto sobre o monte, sobre revelações espirituais no monte? Você acha que não tem nada de demais lá? Eu acho que não existe CEP sagrado. Eu acho que não existe nenhum CEP sagrado. Né? Tentam fazer isso na religião de mercado o tempo todo. O tempo todo eles têm que criar locais, estereótipos sagrados para poder diferenciar ou controlar locais ou diferenciar e elevar pessoas. Você já orou no monte já? Já orei no monte. Quantas vezes? E eu já orei no monte sendo exatamente esse que endeusa o monte. Porque quem vai ao monte tem algo diferente. E você já viu alguma manifestação da glória de Deus no monte? Olha, eu vou falar que já vi uma manifestação
não sei se espiritual, eu não sei te explicar. O que isso fez na minha vida, eu posso responder absolutamente nada. Foi só aconteceu, achei lindo na hora, mas não produziu transformação, não produziu nada. Não produziu nem aumentou minha fé. Na hora parecia que era fé, mas era motivação. Que foi aquela coisa dos gravetos acender, sabe? Você já viu acender os Eu gravetos? vi faz muitos anos, eu era garoto, nem cristão eu era de fato. Eu ia na igreja por causa dos meus pais, a gente foi num monte. Primeiro foi um medo violento de estar lá, porque eu era jovem, o monte que a gente foi era um monte onde aconteciam muitos trabalhos, né, num sítio de um amigo. E aí nós subimos lá, mas parecia que tinha demônio para todo lado. Eu não sei se a sensação era por causa do escuro ou se tinha demônios mesmo, sei lá. Mas naquele monte se acendeu os gravetos. Eu não tenho explicação lógica para isso. Na hora foi lindo, eu até chorei. Mas eu voltei de lá sendo o mesmo Rodrigo que eu era, não produziu nada. Agora, o que eu penso sobre monte hoje? A primeira questão é que a pessoa sobe monte e fala, voltei com uma condição espiritual diferente da igreja. Ou seja, eu peguei essa palavra tem 7 dias de monte. Essa campanha tem 30 dias de monte. Ele está deslocando da igreja para ganhar como é que chama? O oráculo da igreja. Ele vai entrar na posição do ser místico. Ele está tomando a posição do Kohen Gadol, né? Do sumo sacerdote que visita o santíssimo lugar. Ou seja, eu subi o monte, eu fiz 30 dias de jejum e aí eu já vou entrar em tudo. Jejum, eu estou há 1 ano sem comer, E isso, ao invés de servir para a santificação individual ou um momento de retiro no monte, eu estou isolado, está sendo usado como arma para manipular uma igreja que chega lá e assiste, nossa, essa pregação só vem com 30 dias de monte. E pregação não é revelada. Pregação é estudada. E através do estudo vem a revelação da palavra. E aí, assim, o monte diferencia alguém? Não. É bom o monte para ficar sozinho e orando? Maravilhoso, eu adoro. Imagina, sobe um monte, só tá lá sozinho, senta, ora, conversa com Deus sem ninguém te atrapalhar. Tem algo de especial no monte? Absolutamente nada. A mulher samaritana questiona Jesus quanto a isso, né? Ora no templo, ora aqui nesse monte como os antepassados. Jesus diz, a oração, a busca, né? A busca tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade pode ser na sua casa, no banheiro, na cama, deitado de joelho, no monte, lá na Itália, pode ter agora alguém lá na Coreia do Norte orando num lugar que não pode, chorando dentro de algum lugar, sozinho, ou mesmo no lugar onde o pecado reina, e ela clamar em espírito e em verdade e o Senhor ali responder. Nossa pergunta, então, aqui, eu quero já deixar o convite aqui. Eu acho que toda vez que eu tô com o Rodrigo, a gente cresce muito, a gente avança muito. E tem mais alguma pergunta? Então, vamos à última pergunta. Tá, e a última pergunta minha, e que o papo agradável aqui, tô me sentindo no divã com Deus, né? Ô, louco, que coisa maravilhosa. Amém. Mas flui a amizade, acho que a cumplicidade. Porque a gente tá num ambiente tão bom que a gente começa a falar. Eu comecei a falar das minhas experiências. Eu também tive no monte várias vezes e vi várias vezes o graveto acender. Para mim era uma coisa comum, virou algo muito comum mesmo. E eu tô recordando aqui, porque eu tinha um sítio, então a gente ia orar, ia com a família orar, e toda vez que a gente ia orar, manifestava a glória de Deus. Mas a gente não deve ficar vivendo de experiências passadas, né? Tem que sempre buscar uma experiência nova, assim como Moisés, né? Depois que tinha uma certa idade, falou assim, eu não quero mais te ouvir, eu quero te ver, né? Perfeito, realmente. Então, para encerrar aqui dos internautas, pastor, Deus castiga as pessoas pelos pecados deles? Se Deus castiga pelos pecados, olha, não precisa. Não precisa. O próprio pecado é um castigo. O próprio pecado peso, né? Insuportável. O próprio pecado né? é um castigo. E quem não sente isso como peso, ele já perdeu a noção do que é ser. O vício deixa a pessoa
uma vida desgraçada, né? A A pessoa perde a família, perde amigos, perde saúde, perde dinheiro. Então, por que vamos colocar Deus nisso? São as consequências do seu erro, né? O pecado gera um fruto. E o fruto do pecado é a morte. Deus não é... Sabe assim, o que muitas vezes parece é que Deus fica olhando, é um joguinho, né? Ó, errou. Menos um ponto, menos uma vida, né? Quem já jogou Mario, né? Ó, agora vai perder aí, o cogumelo vai ficar pequenininho de novo, menos uma vida, ó, perdeu, agora chega, agora morreu. E não é assim, não precisa, porque os frutos são naturais. Pecou, você está indo para o caminho de morte. O pecado é o próprio castigo. É o próprio castigo dele, é o pecado dentro dele. Agora, essa questão de Deus castigar ou não, né, a caminhada, quando a gente olha para o cativeiro babilônico, surgiu uma cultura de transformar cativeiro em castigo. E cativeiro babilônico não é castigo, é amor. Castigo seria se Deus olhasse e falasse: deixa esse povo aí fazer o que ele bem entender. Luan, mais uma pergunta. Vou fazer mais uma aqui, que nem é do internauta, é uma pessoal aqui. Como jovem também. Você acha, você falou citou um exemplo do Mario, eu queria entrar na questão dos jogos. Você acha que jogos, videogame, jogos violentos, jogos que fazem aí, tem aquele teor mais diabólico, mais de terror, você acha que isso afeta a vida de um jovem? E também, já juntando com o entretenimento, filme de terror dão brechas espirituais para a vida da pessoa, isso atrapalha? Um cristão é bom ter esse tipo de entretenimento? Tá, brechas espirituais eu não acredito, tá? Não acredito. Se a gente pode falar sobre... Eu vou usar até a palavra entre aspas, para que ninguém já pegue, né, esse recortezinho e depois faça um estradalhaço. Existem algumas respostas que você não encontra lendo a Bíblia, porque a Bíblia está limitada ao seu tempo. Quando eu digo isso, eu digo escrito, a escrita. Seus autores são de um tempo que não tinham filmes de terror. Eu não consigo compreender qual é o desejo que aflora alguém assistir um filme de mutilação, por exemplo. Eu não consigo entender aonde isso liga ao evangelho. Eu não consigo entender aonde aflora esse desejo de você assistir um filme de terror onde alguém vai ser assassinado cruelmente. Isso na verdade, por que nós assistimos, né? Faz muito tempo que eu não assisto filme de terror, eu sou muito medroso, então... Não, eu tenho medo de tudo, não medo de monstro, porque isso já passou, né? Mas eu odeio levar susto, né? Eu fui um que nunca entrei em brinquedo de susto, eu odeio levar susto, então eu me limito a isso. Agora, aquela questão de você olhar, por exemplo, um vídeo da Deep Web, aquelas coisas, e aquilo te prender, demonstra, né, o quanto que nós somos lixo. Nós somos isso. Nós somos quando a gente vê algum gore numa série, num filme, aquilo, nossa, eu não quero, isso é horrível, mas aquilo te prende. E quando você torce, e quando você está assistindo uma coisa, você está torcendo pro ladrão, pro assassino. O Joker, o filme do Joker. Você sai dali olhando e fala, meu, esse cara tem que vencer na vida. A La Casa de Papel, os caras estão roubando o banco, você está torcendo pros caras. Então, é o apego. Só que quando você olha, por exemplo, filmes como Jogos Mortais e outros, né, desse mesmo segmento, e aquilo te prende, você acha que aquilo, não, isso é diversão, é olhar pra dentro disso e falar, quem eu sou de fato? Por que isso me cativa? Você assiste o Peaky Blinders e você tá torcendo, a família, os caras mata, rouba, estupra, e você começa a torcer pros caras que foi uma gangue que existiu de verdade, ou até o Blacklist, que é a escória dos ladrões, né? E você acaba torcendo pro cara que mata e... Quer dizer, isso foge do nosso... da nossa vida com Deus, daquilo que a gente acredita. Eu tive uma conversa com uma pessoa e ela sempre falava que ela tinha alguns pensamentos que eram extremos. Por exemplo, ela estava andando num shopping e tinha o beiral do shopping. E na mente dela surgiu um pensamento tipo, pulando dali. Eu falei, caramba, deve ser um problema isolado. Eu comecei a conversar com outras pessoas e puxar esse assunto. E eu vi que esse assunto surge na maioria das cabeças, sabe, das pessoas. É pra você ver o que há dentro de nós, é muito terrível. Por isso que a gente tem que morrer pra si mesmo, porque senão não dá pra viver.
tem que nascer em Cristo Jesus, porque se deixar aflorar o que tem dentro... A última pergunta, Rodrigo, passou muito rápido, foi um tempo maravilhoso que passamos juntos aqui. No dia que Jesus te chamar, como você quer ser lembrado aqui pelos amigos, pela família? Eu não sei quem vai morrer primeiro, se é você ou se sou eu, mas nós sabemos que todos um dia iremos partir dessa vida para outra. E como você gostaria de ser lembrado? Eu não quero ser lembrado... Eu vou falar como eu não quero primeiro e vou terminar com uma frase. Eu não quero ser lembrado que eu fui um pastor. Eu não quero ser lembrado que eu tive uma igreja ou que eu tinha seguidores no Instagram, no TikTok. Isso não faz diferença. Eu quero ser lembrado porque eu amei minha esposa, amei meus filhos de verdade. Nunca tive preconceito com ninguém, independente das decisões pessoais de cada um. Nunca menosprezei alguém por causa da religião ser diferente da minha. Por exemplo, minha rua tem muitas pessoas com religiões diferentes. Eles vão ter que me olhar e falar, não era um pastor, era o Rodrigo, que um dia era pequeno, comprou pão aqui na padaria, foi no barzinho pegar fiado para o pai pagar depois, mas era uma pessoa que amava, respeitava, acolhia. E aí eu termino com a frase de Calvino que eu carrego na minha vida, que é o tudo de bom em mim é Cristo, o resto sou eu mesmo. Uau! Rodrigão, obrigado, Deus abençoe, até o próximo. Olha, eu quero deixar aqui para você, se inscreve no nosso canal, ative o nosso sininho aí e indique aí para os seus amigos. E você, Rodrigo, deixa aí a sua rede social que você pode ser encontrado, passa para Rodrigo Santinelli em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, lá no YouTube também. Eu tenho um podcast também, hein? O podcast é o Godcast, você pode ver lá e logo nós vamos estar convidados lá também, lá. Rinaldi, vai lá no podcast, hein? Olha, isso aqui sabe que eu trouxe um convidado aqui, ele falou assim, não, legal, cara, você me pôs em frio, você me martelou. Só que agora você vai no meu podcast, e o meu podcast é ao vivo. Eu falei, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder ao vivo. Tá certo. Só que eu deixei ele em saia justa e ele, ele quer me... Mas, valeu, Rodrigão. Obrigado. É isso aí, galera. Se inscreve aí, indica aí, porque aqui é só para quem é fora da curva, fora da forma. Tamo junto, um grande abraço.